As resoluções eu trouxe as mais atualizadas, tá? Mas elas têm, acho que a primeira veio de 2000 e, não sei se 2013 ou teve até antes, né? Então, assim, não existe lei, existe resolução, né? E só para esclarecer. E depois, qual foi a outra questão? Hã? O papel da psicologia. Ah, tá. É. Olha, a gente caminhou bastante nos últimos anos, né? Era uma coisa bastante limitada, porque assim, até o próprio paciente, quando chega na clínica, ele não quer passar pelo psicólogo, muitas vezes. Se não faz parte do protocolo da clínica que a consulta exista, né? Ele não quer, porque ele quer o filho, ele não quer saber se ele tem um problema psíquico, emocional a ser resolvido, tá? Então, assim, existem alguns procedimentos para os quais é obrigatório que se passe pelo psicólogo, outros não, tá? Isso não quer dizer que seja desnecessário, né? Assim, acho que algumas pessoas têm até um pouquinho de receio de passar pelo psicólogo, né? Porque, assim, o que que essa criatura vai dizer para o médico e se ele vai me impedir de fazer o tratamento, né? E quem somos nós? Os deuses que vão determinar se a pessoa vai ou não fazer? Não, né? E mais, né, Clarice, assim, para alguns pacientes, né, o médico, seja ele o homem ou a mulher, o terceiro, ele ocupa esse lugar de Deus, ele ocupa esse lugar de pai, porque ele realiza o desejo. Ele dá à pessoa o que ela quer, que é o filho, entendeu? O grande risco é o médico entrar nesse lugar. Como a gente sabe que existem pessoas que entram, porque é um lugar que atrai, né? E o Foi. nosso papel para alguns casos, é fazer o parecer, para outros é acolher, né? E em qualquer momento do ciclo, porque assim, não é só antes do tratamento, né? Existem muitos momentos em que a dor pode aparecer, você perde o controle. Então, hoje você tem um time-lapse lá, sei lá, eu das quantas, que você consegue acompanhar o desenvolvimento do seu embrião até ele ser transferido, tá? Mas assim, hoje você pega o espermatozoide, o óvulo, insemina e transfere. Isso quer dizer que está grávido? Biologicamente, não. Emocionalmente, sim. Psiquicamente, sim. Porque o filho do desejo, o filho psíquico, nasce antes do filho biológico nesses casos. Então, assim, quando não tá certo, não dá certo, a pessoa vive um luto, ele vive a dor. Ele perdeu um filho, um luto que não é autorizado, tá certo? Porque imagina, você nem grávida ficou, por que que você tá assim? O homem não tem nem direito de abrir a boca, porque ele tem que estar lá, forte e firme do lado da mulher para segurá-la, né, no momento de difícil. Então, assim, tem vários processos em que nós podemos entrar, né? Vários momentos em que nós podemos entrar. Inclusive, né, a gente fez alguns trabalhos, né? Hoje a gente tem um grupo de psicólogos, são mais de 200 pessoas já, né, que trabalham na área de reprodução humana. Existe uma pós-graduação, existem cursos como é que chama? De atualização, né? Então, assim, é uma área que vem crescendo, né? Não muito bem vista pelos conselhos de psicologia, pelos conselhos, porque a gente atende a elite. Não é que é muito bem vista, assim, a gente não tem muito espaço no conselho ainda, mas a gente chega lá, a gente já conquistou bastante, tá?
Pronto, falei muito. Mas falou tudo. Mais alguém quer dar alguma sugestão, dúvidas, comentários? Sim, Rose, é muito importante te ouvir, assim, né? Porque eu, quanto estudante, assim, de psicologia, pouco ouço sobre isso, assim, né? Nas faculdades, né? A gente não tem uma cadeira sobre isso, assim, então realmente é algo que a gente tem que ir atrás, né? Por fora, assim, né? Para conseguir entender, de fato. Mas voltando, assim, um pouco pro filme, é algo que me chamou a atenção quanto estudante de psicologia. Como manejar essa situação onde existe uma mãe angustiada, tentando salvar uma filha, né? E colocando uma outra filha em uma situação onde nitidamente ela tá desconfortável, né? Onde nitidamente, por exemplo, ela não pode fazer um curso, não pode fazer um esporte porque ela pode se machucar, e aí ela pode comprometer os seus órgãos, que é para uma outra pessoa. Então, eu não sei, assim, se vocês. E trago para o grupo essa dúvida, assim, em como a gente pode intermediar, né? Ou intervir em um caso assim, né? Porque nós temos um duplo interesse de alguma forma, né? Nós queremos salvar a vida da Kate, mas estamos comprometendo a vida da Ana, né? Então, e tem uma mãe ali angustiada, sofrendo, que precisa deixar ir, mas também é um filho, a gente sabe a angústia que é deixar um filho, né? Eu não sei, não sou mãe, mas eu imagino, né? Empatizando assim. Renata? Abrir? Ah, tá. Não, eu queria comentar uma coisa, mas vou deixar antes os convidados falarem, que eu fiquei pensando com a tua pergunta. Vou falar rapidinho, mas depois eu quero ouvir o Pedro também, tá? Eu acho que é o seguinte, olha, essa menina, essa família vivia no hospital, né? Hoje em dia, uma área que cresceu muito na psicologia é a psicologia hospitalar, tá? Então, assim, eles deveriam ter sido encaminhados para psicólogo do hospital, e essa psicóloga, né, encaminhar para uma terapia familiar, porque o sofrimento era visível de todos, principalmente o da mãe. Então, assim, eu sofri quando eu vi a mãe, mas eu também comecei a sentir um pouco de, hum, sabe assim, de uma coisa de, poxa, olha para o resto, né? Olha para os outros filhos. Você está perdendo os outros, né? Então, assim, acho que um trabalho, né, dentro de um hospital, um trabalho psicoeducativo, um trabalho de orientação, né, faz com que todos, né, faria com que todos pudessem ocupar os seus devidos papéis dentro desse contexto. Porque essa mãe também estava muito solitária nessa dor. Porque a tia aparecia e pipiu e ia embora, ela tinha a vida dela. Mas ela estava sozinha na dor também, né? Então, assim, seria um trabalho, vamos chamar um trabalho de base, um trabalho da psicologia hospitalar, que eu, na minha opinião, deveria existir, como deveria existir em toda a clínica de reprodução humana, um psicólogo, em todo hospital deveria existir o trabalho de atendimento psicológico. E em qualquer hospital, tá? Estava pensando na pergunta da Jocasta ali na ideia de que como manejar isso, né? Acho que tem algo que faz marca, né? Que é esse trauma de um luto que tem que ser elaborado ainda em vida, né? Que é esse choque de se deparar com a realidade de uma filha que não tem uma perspectiva, né? E que vai romper com um processo natural da vida, né? Que tende a uma finitude muito mais breve enfim, que a mãe, que o pai, né? Eu acho que esse trauma ele faz uma marca que faz com que a mãe, que, enfim, faz a gestão familiar ali, né, do desejo, inviabilize o desejo dos outros sujeitos, né, a partir do seu sofrimento. Ela não me escuta, né? E eu acho que no não escutar dela, o pai também não fala, os outros filhos não falam, né? Kate, eu acho que volto, talvez seja repetitivo, né? Volto a falar isso.
e a Kate precisou vivenciar o amor para entender que poderia dar a palavra para os outros, né? Também não falava, né? Não estava nesse lugar de sujeito. Ela era a doente, o menino era alguém que estava ali enquanto um tipo de objeto, a Ana enquanto outro tipo de objeto, né? O pai, eu acho que como a Rose falou, com a ideia de fazer a manutenção financeira da família, né? Cada um teve ali um significante demarcado a partir desse trauma, né? Eu acho que a ideia de que a gente teria que oportunizar a fala, né? Eu acho que para transformar essa angústia em palavra e possibilitar, de novo, né, que esses sujeitos eles tenham essa via de produção de autonomia, né, de olhar para o próprio conflito entre o desejo por si, o desejo pela família, a própria compreensão do amor, né? E de quanto esse amor sustenta ou não todo esse processo, né? Eu acho que o pai, quando decide levar ela para a praia, fala: será que a gente não foi longe demais, né? Eu acho que, de alguma maneira, sim, eles foram longe demais, de várias maneiras, né? Eles conseguiram tirar uma menina que estava ali, que tinha uma perspectiva de vida de 5 anos aos 14, né? Um intercruz de vida, assim, um tempo de vida em que eles puderam, uh, enfim, celebrar ali, né, em conjunto, né? Até o ponto de conseguir fazer as pazes entre todos e consigo mesmo, né? Eu acho que a praia me marcou muito, assim. Mas eu acho que é isso, o manejo seria pela via de oportunizar essa palavra para que essa angústia fosse, de algum modo, ressignificada, né? Esse trauma, essa marca, ela fosse não apagada, mas uma ideia de poder viver com, né? Obrigada, Pedro. Não sei quem é que falou, Jaque. Pode, por favor. Eu ia passar a palavra para o Luan, que ele está com a mão levantada ali. Perfeito, obrigado. Boa noite, pessoal. Então, aproveitando a palavra do Pedro e da Rose, né? Eu fiquei pensando muito nesse processo de luto que a mãe ainda passa mesmo com a filha em vida, né? Uma certa negação da perca de uma filha, dessa filha que ainda está em vida, onde acaba negligenciando a vontade e o desejo de uma família ao todo, né? De uma outra filha, de um filho, que também mostra a necessidade da aprovação dos pais, né? Também querem ser reconhecidos, né? E nisso que, aproveitando também a deixa que vocês falaram, fiquei pensando bastante em como intervir, como acolher de certa forma essa família. E eu acho que pelo viés que o Pedro trouxe, assim, é, eu penso de certa forma, dar a palavra para o que essa família ao todo demonstra, né? E também dar o sentido para o que a mãe sente, né? Uh, de certa forma, também sendo um acolhimento a essa família, né? Eu queria fazer um comentário. Eu acho que tem um aspecto que que hoje tem sido um pouco mais discutido também, assim, acho que tem vindo mais à baila, assim, para se falar, mas que eu acho que ainda precisa de muitos espaços para ser abordado, que é a questão da maternidade. Fico pensando assim, a gente fala aqui todo o tempo da mãe, da mãe, da mãe, né? Ai, a mãe daqui um pouco foi uma mãe egoísta, eu estou usando esse termo, né? Ninguém usou, mas assim, de ter pensado, se voltado só para a filha, deixou os outros de lado, enfim, abandonou a carreira, é, fez um outro bebê, né, para salvar. Mas, assim, se não fizesse, também teria uma série de julgamentos. Ah, deixou a filha sem tratamento, não buscou os recursos. Um pouco que a Clarice trazia, assim, né, do quanto a gente se identifica como acho que todo mundo pode se identificar com isso, mas acho que as mães acabam, quem é mãe acaba tendo um pouco mais esse sentimento, talvez, de não saber aonde chegaria, né? Que esforços lançaria a mão para daqui um pouco salvar um filho. Mas eu acho que entra em jogo a questão do julgamento das mulheres enquanto mães, né? Desse lugar da maternidade que eu acho que
isso que eu dizia, hoje se fala um pouco mais, mas acho que a gente precisa falar mais. É essa ideia de que as mães sempre tomam a frente, eu acho que na maioria das vezes sim, inclusive as mulheres, né, Rose, para os tratamentos de reprodução assistida, a gente também discute isso, elas que vão, no corpo delas que recai toda a intervenção. Então, assim, todo esse lugar que nós, mulheres, né, vou falar aí como mulher para as mulheres, todo esse lugar que nós acabamos ocupando e como estamos sempre sendo julgadas e de alguma forma culpabilizadas. Se faz é porque faz, se não faz é porque não fez, né? Então, isso era uma coisa que eu queria falar. Outra coisa, assim, na pergunta da Jocasta, eu fiquei pensando, todo filho ele precisa nascer e ser colocado num lugar, né? Esse lugar vai sendo construído, mas esse lugar de alteridade. Nessa situação, quer dizer, ele é diferente de mim, ele não é só a projeção do meu narcisismo. Ele tem que, por um tempo, ocupar o lugar da Sua Majestade o Bebê, como o Freud fala no texto do narcisismo, mas ele não pode ser eternamente a Sua Majestade o Bebê, né? Ele não pode ser eternamente a satisfação dos meus desejos e das minhas projeções, por mais que isso seja muito difícil para todos os pais. Então, nesse filme, a gente tem essa situação: há uma filha que é feita para salvar a outra, né? Como se não existisse um lugar próprio para ela, um lugar de sujeito que vocês falaram. Mas isso está no nosso dia a dia, com filhos que não são feitos por uma tecnologia, vamos botar, né, feitos entre aspas, mas são gerados naturalmente, e que os pais não conseguem colocar num lugar de sujeito, que eles seguem sendo o resultado dessas projeções, né? Obviamente são pais muito mais narcisistas, e a gente, enfim, tem discutido até algumas outras situações sobre isso, onde o filho é o meu prolongamento, o que for diferente de mim não me serve. Então, esse é um trabalho da clínica, quem trabalha com crianças, como eu, assim, é o nosso trabalho hoje do dia a dia. Claro que nem todos chegam assim, nem todas as crianças chegam com o sintoma porque não estão contemplando o narcisismo dos pais, mas muitas chegam. E essas situações são muito difíceis de serem tratadas na clínica, porque a gente não está falando de um conflito, de uma questão própria lá do desenvolvimento, né? Alguma atrapalhação numa fase psicossexual lá do desenvolvimento, como o Freud falava. A gente está falando de uma outra coisa que é estrutural, assim, né? E que é muito difícil romper. Então, filhos que são colocados num lugar que não é o seu, ou que não tem um lugar, dito num português, assim, simples, é o nosso dia a dia, né? Filhos que vêm depois de filhos mortos, enfim. Aí tem outras situações, essas acho que ficam muito estereotipadas, mas esse lugar do filho para satisfazer os desejos plenamente, isso está cheio na nossa clínica, né? Obrigada, Renata. Tem um comentário da Débora também. Ela diz: são inúmeros lutos atravessados na convivência da família. O desejo deles estavam desencontrados e o fato de não ter um mediador presente desde o início fez com que extrapolassem emoções e dores neste núcleo familiar. E a Jocasta ressaltou também que a Ana, ela não estava sendo explorada, né? Ela somente foi argumentado para fazer a mãe parar. O desejo da Kate de morrer veio acima, né? O amor que a Ana tinha pela Kate sobressaiu esse desejo e ela tomou para ela mesma fazer esse desejo ser realizado, né? Eu acho que tem uma coisa, assim, que é importante a gente pensar também, que eu pensei muito vendo esse filme, é que o extrapolamento dessa mãe, ele é subjetivo na cabeça de cada um, né? Porque tem pessoas que acreditam que, bom, ela chegou em um limite, né? Aquela menina estava sofrendo, a Ana também estava cedendo partes do corpo onde supostamente até a gente descobriu o final ela não queria, mas em realidade ela também não, né? Estava fazendo isso pela irmã, porque a irmã já estava cansada. Ou, retomando um pouco do que eu estava falando, até que ponto se faz por um filho, né? Que é o que a Renata trouxe, assim. Então, sendo mãe, quem é mãe aqui eu não sou, mas eu acredito que eu também iria até o meu limite, né? E se eu não tivesse, talvez, essa assistência que a Rose
comentou, assim, né, que seria primordial num hospital, né? Eu não sei se talvez nós também não cometêssemos talvez a mesma situação, então, não pensando em culpa, né? Eu acho que não sei assim se a gente pode falar sobre isso, sobre uma culpa para essa mãe, mas pensando assim, quem acredita que ela extrapolou e quem acredita que não, né? Eu acho que esse filme ele é subjetivo por essa forma, assim, né? Eu quero pegar um pouco do pensamento da Renata, porque assim, ó, a Kate, todo o enredo se dá porque a Kate pede para os irmãos, né? Principalmente para Ana. E quando chega a finitude dela, o quanto ela muda de papel por algum tempo com aquela mãe. Quando ela faz aquela mãe deitar e ela abraça aquela mãe e acolhe aquela mãe e deixa aquela mãe chorar, né? Então ela abraça aquela mãe no sentido mãe, seja humana, seja te permita sentir essa dor, te permita entender que chegou a minha hora, né? Então a finitude de vida se dá também pela força dessa menina que quer partir porque ela já está cansada, mas entendendo todo o amor da mãe dela e fazendo aquela inversão um pouco de papel, assim, um espelho de papéis. Ela troca com essa mãe um pouco e faz essa mãe e acolhe essa mãe na partida dela. Então foi bem emocionante e também senti que ela o tempo inteiro ela via esse amor dessa mãe, né? Obrigada, Janeia. Temos mais um comentário aqui, é da Yasmin. É só um comentário, mas falando da importância da terapia, penso que às vezes é muito difícil se abrir para falar sobre o problema ou o sofrimento. Em fala e no filme, isso parece ser o caso. A musicoterapia é uma terapia que a principal comunicação é feita pela música, que pode trazer assuntos com certa leveza e até mesmo mais esteticamente prazeroso, o que pode facilitar para os pacientes. Só vale lembrar, gente, faltam 5 minutinhos para nós finalizarmos a nossa chamadinha. Muito obrigada. Bom, eu acho que trazendo assim um pouco para essa reta final, né, do nosso encontro, primeiramente agradecer imensamente Rose e Pedro por terem aceitado o nosso convite, por terem contribuído com a experiência de vocês, né, para trazer aí muito mais conhecimento para nossa mesa, né? Renata, Clarice, o Léo, né, todos os nossos colegas que estão aqui presentes conosco. E vamos deixar aí esses minutinhos finais para quem quiser fazer mais alguma contribuição. Eu acho que. Me escuta? Não sei, não enxergo aqui. Tá aberto? Tá aberto. Sim. Eu acho que a gente podia passar a palavra para a Rose e para o Pedro, né? Para eles, enfim, se eles querem fazer alguma consideração final, e também já gostaria de agradecer mais uma vez a presença deles. Muito obrigada. E a organização de vocês, né, pessoal do estádio. Obrigada. Acho que o Pedro, não sei, pode começar? Então, acho que fiquei pensando no que a Renata falou ali do lugar do masculino, do feminino e do próprio tornar-se o filho, né? E de o quanto há necessidade de investimento e o quanto essas conflitivas elas são necessárias de discussão, né? Seriam mais 1 hora e meia de discussão facilmente a partir dessas outras temáticas, né? Mas acho que a Jocasta falou ali, né, até que ponto se faz por um filho, né? Mas acho que dá para a gente ampliar essa pergunta e deixar, obviamente, mais uma questão em aberto, não fechar ela, mas até que ponto se faz por amor, né? De o quanto esse lugar da mãe, enfim, de sustentar esse lugar tão conflitante para ela, né, para lidar com a própria angústia ali, enfim, né, atravessa e rompe muitas barreiras que, enfim, a gente viu no filme, né? Mas só para deixar mais umas perguntas aí, agradecer o convite. Foi um prazer aí dividir a nossa quinta à noite.
E fico à disposição aí para perguntas ou comentários ou até mesmo outras conversas. Eu queria de novo agradecer o convite, foi muito gostoso estar com vocês e quero me colocar à disposição se vocês quiserem mais alguma coisa. A Renata tem o meu contato e é isso. Acho que o trabalho da gente vale a pena, né? E não esquecendo, né, que realmente muitas, muitas 1h30 a mais, né, Pedro? Gostei de te conhecer também, e acho que é isso. Tô vendo um menininho correndo. É um menininho ou uma menininha, Ronan? É um menininho ou uma menininha participando? Desculpa, gente, é minha menina. Ela tá com Ah, 2 anos, por que? Desculpa, ela achei fica pra lá e pra ótimo. cá. Eu tô ouvindo vocês, gostei muito. E ela fica, né, vivendo, né, Aham, vivendo, que bom. bastante. É isso aí. É, que bom. Então tá. É isso, gente. Um beijo em todo mundo. Obrigada, Rose. Obrigada, Obrigada. pessoal. Tchau, Obrigada a obrigado. todos Até. pela participação e colaboração. Obrigada, pessoal. Nos encontramos novamente. Vamos ter mais um cine daqui a pouquinho. Em breve vamos divulgar a data ali no Instagram da Horizontes. E estão todos convidados novamente, né, a comparecerem aí. A minha sugestão é Barbie. Quero curtir o Barbie, já filme da estamos conversando Barbie. sobre isso. Estamos Se tu comentar, então vai. Já estamos conversando sobre isso. Olha, eu E tô muito entusiasmada com a Barbie. Acho que dá para falar sobre masculino e feminino em muitos aspectos. Vamos fazer uma tela bem rosa aqui. agradecer o professor Pedro que nos cedeu o horário da aula dele hoje também, né? Convidamos os nossos colegas também para participar. Então, hoje a nossa aula foi o nosso Cine Horizontes. Então, muito bacana aí Legal. também poder contar com essa colaboração. E é isso, pessoal. Muito obrigada a todos. Uma boa noite em nome do grupo. Boa Boa noite. noite. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite. Tchau, Pessoal, tchau. boa noite. Tava ótimo.